A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã do nosso devocional Simple Pentecostal. Que alegria poder ter você mais uma vez nessa terça-feira, começando esta nova semana, juntos para lermos a palavra de Deus. E como hoje é terça-feira, hoje é dia de nós lermos o livro de Salmos. E nós vamos dar continuidade ao capítulo 103. Este lindo salmo que a semana passada nós já ouvimos, já tivemos comentando sobre os primeiros 5 versículos, e que maravilha! Me encheu o coração de meditar na palavra de Deus e aprender com Davi sobre como bendizer, como louvar, como falar palavras abençoadas, maravilhosas, lindas para o nosso Deus e sobre o nosso Deus. E hoje nós vamos dar continuidade na segunda parte deste capítulo, do versículo 8 ao versículo 14. E se você então está preparado, vamos ler juntos a palavra de Deus. Não esquecendo que, se esta é a primeira vez que você está conosco, não esqueça de se inscrever no canal, de poder então colocar as notificações para que você de segunda a sábado possa receber a mensagem, a meditação da palavra do Senhor. E eu quero deixar também este desafio para você. Se você conhece alguém que ama a palavra de Deus, então compartilhe com essa pessoa para que junto nós possamos ser edificados nesta palavra tão gloriosa do nosso Deus. Amém? Portanto, diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 6 ao 14. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Exatamente. Meus queridos, este salmo de Davi, tão glorioso, eu me alegrei mais uma vez, e é tão rico, é tão maravilhoso, nós teríamos tantas coisas para nós falarmos sobre este salmo. Nós já vimos e nós poderíamos dividir este capítulo em 3 partes, porque neste salmo, Davi ele ensina, Davi ele exorta ao povo de Deus, a Israel, mas também a nós como igreja, a poder bendizer o Senhor, a louvar o Senhor. E nós vimos já que no versículo 1 ao 5, aquilo que nós falamos na semana passada, o salmista ele ensina as razões pela qual nós devemos bendizer o Senhor e que nós não podemos esquecer de todos os benefícios que ele nos tem feito. Nestes versículos que nós lemos hoje, nessa segunda parte, na segunda divisão deste capítulo, nós vamos ver que Davi, ele demonstra a realidade do homem pecador, do seu pecado, do seu erro. E ele nos ensina a bendizer o Senhor pelo caráter de Deus, pelas características que ele nos colocou aqui, pelo seu amor, pela busca, pelo perdão que Deus outorgou ao homem através de Cristo Jesus. E em terceiro lugar, nós vamos ver a terceira parte deste capítulo que nós vamos falar na quinta-feira. Nós vamos ver que
Davi, ele mostra a necessidade de louvá-lo por causa da brevidade dos anos de vida do homem. E por isso ele termina dizendo e exortando não somente ao seu povo, ao povo de Israel, mas também a todos os seres angelicais a bendizer o nome do Senhor. Amém? Que coisa gloriosa. Então vamos lá nestes versículos de hoje. Quais são essas 4 características que Davi ele ressalta na pessoa de Deus? Este Deus que proveu a salvação para cada um de nós. Estes versículos que nós vamos ver do verso 10 ao verso 14 são versículos muito evangelísticos. São versículos que mostram exatamente o amor, a compaixão, a misericórdia de Deus, a sua longanimidade, a sua benignidade para com o homem. E exatamente isso são as 4 características que ele nos diz no versículo 8, não é? Então Deus não somente ele proveu a salvação, ele amou, ele protegeu, ele deu a Jesus, ele fez todo o projeto da salvação, aleluia. E por que isso? Em primeiro lugar, Davi ele disse: porque o nosso Deus, o Senhor, ele é misericordioso. E o que é ter misericórdia? O que é Deus ser misericordioso? É ele ter compaixão e perdão, né? É a compaixão e o perdão que Deus ele demonstra para com as pessoas. Que apesar dos seus pecados, apesar das suas fraquezas, Deus ainda assim ama o homem. A Bíblia nos diz que nós éramos inimigos de Deus. E a Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, aleluia. Portanto, nós vamos ver que Deus, Ele sempre vai agir com misericórdia para com o homem, aleluia. Foi isso que Ele agiu para comigo e para com você também. Mas nós vamos ver no exemplo da Bíblia Sagrada a pessoa de Adão. Nós vamos lembrar que Adão, ele foi criado perfeito, ele foi criado sem pecado. Entretanto, quando este homem Adão e sua esposa Eva, eles caíram, quando eles desobedeceram ao mandato que Deus havia dito para eles, a Bíblia fala de que o pecado entrou no mundo e através deste pecado a morte entrou para a raça humana também. Entretanto, nós vamos ver que quando Adão ele pecou, a Bíblia diz que ele se escondeu. E na viração do dia, quando Deus veio falar com ele, a Bíblia nos fala que Adão havia se escondido. Entretanto, quando Deus ele vê aquele resultado da desobediência do homem, mesmo ele havendo falado, mesmo ele havendo advertido, dizendo: de todas as árvores do jardim vocês comerão, entretanto, esta árvore aqui vocês não vão comer. E nós vamos ver que a mulher caiu e deu a seu esposo e ambos pecaram, ambos desobedeceram. Qual foi a reação de Deus? Será que Deus não sabia quando Deus ele foi ter com o homem na viração do dia? Será que Deus não sabia que o homem havia feito isso? Claro que sabia. E Deus poderia muito bem, simplesmente naquele ato que Adão ele fez, que trouxe o pecado, manchou toda a criação de Deus, porque eu quero mostrar e nós queremos lembrar a cada um de nós que quando Adão ele pecou, não foi somente a questão do seu espírito que morreu, não foi somente o pecado que entrou na vida de Adão, toda a criação de Deus, animais, terra, céu, lua, estrelas, animais, mares, peixes, tudo foi atingido por este pecado que entrou no mundo através de Adão e Eva. E Deus simplesmente poderia ter eliminado ao homem. Deus poderia simplesmente ter cancelado este projeto de criar o homem, porque afinal de contas Deus não precisa do homem. Deus não precisa. É claro que o homem foi feito a coroa da criação de Deus. O homem, ele foi criado e ele foi colocado para exaltar, bendizer, para ser e Deus ter este relacionamento com o homem.
Mas não é que Deus estava: "Ai, eu preciso de alguém para me louvar, eu preciso", não, irmãos. Deus é Deus. Ele subsiste, ele é eterno, ele é imutável, ele é poderoso, ele não precisa de ninguém. Entretanto, ao invés de simplesmente destruir o homem, deixar o plano para lá, deixar o homem abandonado, porque se Deus não tivesse feito e agido e ido ao encontro de Adão e Eva, este homem simplesmente morreria, pereceria para todo sempre. Entretanto, Deus usou de misericórdia. Deus olhou para o homem, ainda que com o seu erro, ainda que com o seu pecado, ainda que com sua desobediência, Deus demonstrou o seu amor e a sua misericórdia. E é esta mesma misericórdia que quando você, quando alguém, nós erramos, pecamos e que muitas vezes podemos cair feio e nós dizemos: "Meu Deus, como é que nós podemos ter feito isso?" É a misericórdia de Deus que entra em ação, aleluia, para poder nos alcançar, nos perdoar e Deus, ele age trazendo perdão às nossas vidas. Mas Davi, ele disse também que o Senhor não somente é misericordioso, mas ele é piedoso. E o que é ter piedade? O que é ser piedoso? É compaixão pelo sofrimento do homem. Deus olhar para a pessoa e ver que a pessoa está em um estado triste, terrível. Deus, quando viu Adão, Deus, quando viu a humanidade, Deus, quando viu você e viu a mim, aleluia, porque Deus não precisa que o homem nasça para saber quem vai ser essa pessoa e que caminho ela vai. Não, porque Deus, ele é eterno, ele é ontem, hoje e eternamente. Ele é o alfa e o ômega. Ele não está limitado a esta partícula de tempo em que nós vivemos. Deus está fora de tudo isso, e Deus, ele tem o tempo nas suas mãos. Portanto, para ele, o amanhã é como ontem, ele já viu. Aleluia. E quando Deus, ele viu o homem, Deus, ele se apiedou. Deus, ele viu e teve compaixão pelo sofrimento, pela vida, pela desgraça do pecado que o homem iria viver sobre ela. E nós vamos ver esta piedade muito bem representada naquela parábola que Jesus lhe disse do filho pródigo, aquele pai de família, depois de haver dado e repartido os seus bens, a sua herdade, a sua herança para com seus 2 filhos, o filho menor simplesmente, depois de alguns dias, sai de casa, vai embora. E aí a Bíblia diz que ele desperdiçou, ele gastou toda a sua riqueza, toda a sua fortuna, ele gastou tudo. E a Bíblia nos diz que quando chega um dia que ele se encontra no fundo do poço, quando ele se encontra sem dinheiro, sem amigos, sem trabalho, aliás, trabalho ele tinha de alimentar porco, sem comida e por causa disso comia as bolotas, aquela comida, aquela lavagem de porco que era dado para os animais, ele comia daquilo porque ele não tinha nada. Você pode ver o sofrimento deste homem? Oh, meus queridos, e quantas pessoas hoje estão debaixo desta desgraça do pecado? E este pecado, ele tem várias ramificações. Quantas pessoas nas drogas, quantas pessoas no na na prostituição, quantas pessoas em vidas desgraçadas, mesmo que estejam no topo da nossa sociedade, ricos como queiram, mas por dentro estão completamente perdidos, sem saber para onde ir. Colocam uma cara bonita, colocam uma roupa bonita, se mostram lindos e felizes para o mundo, mas lá, no fundo do seu coração, o homem está completamente perdido.
E esta foi a situação daquele filho pródigo. E ele levantou-se, foi se encontrar com seu pai. E quando chegou lá, esta é a beleza daquilo que nós vemos do nosso Deus. Aquele pai de família poderia simplesmente ter dito para o seu filho: "O que é que você está fazendo aqui? Você gastou todo o dinheiro que eu te dei, toda a herança, você defamou o meu nome, você colocou uma mancha na nossa família." Ele simplesmente poderia ter dito para aquele filho: "Eu não te aceito mais." Entretanto, quando aquele pai de família viu aquele filho caminhando por aquela estrada em direção ao portão da sua casa, e ele viu o estado daquele homem, maltrapilho, eu imagino que sujo, barbado, sua roupa toda desgastada, talvez sapatos rotos ou sem sapato, magro, aquele homem que havia saído da sua casa, belo, bonito, formoso, cheiroso, bem vestido, como um filho real, volta agora uma desgraça, volta agora perdido, volta agora destruído pelo mundo, pelo pecado. E quando aquele pai olha para aquele homem, oh, aleluia! A piedade de Deus agiu no coração daquele pai. Ele disse: "Ô filho", ainda que ele disse: "Pai, pequei contra ti, contra os céus, eu não sou digno de ser chamado teu filho." Oh, aquele pai teve piedade, aquele pai teve misericórdia. Oh, e ele não disse: "Olha, ok, você vai lá morar lá na senzala junto com os outros escravos ou com os outros servos." Ele disse: "Não, trazei a melhor roupa, trazei a melhor sapato, trazei o anel de volta para ele, matai o melhor bezerro para poder, porque este meu filho estava morto e reviveu." Oh, aleluia! Por isso Davi ele disse: "Igreja, Israel, povo de Deus, bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome." Mas em terceiro lugar, a Bíblia nos diz que ele é longânimo, ele sofre. E a palavra longânimo, né, você pode ver aí o longo, por quê? Exatamente porque Deus ele não se ira rapidamente. Ele tem paciência, ele tem longanimidade, ele espera, ele dá outra oportunidade, ele dá outra chance, ele busca. Aleluia! E se nós fôssemos ver na Bíblia Sagrada tantos exemplos da longanimidade de Deus para com a humanidade. Lembra-se de Noé? Noé pregou 120 anos. Ou ele poderia ter pregado num fim de semana e ó, vamos embora. Não, Deus deu tempo. É verdade, ninguém se arrependeu, mas a palavra foi pregada durante 120 anos. Noé foi o apregoeiro da justiça. Eles não puderam, não poderão dizer: Deus não deu oportunidade. Nós vamos ver Jonas, ele pregou durante um dia em Nínive, mas Deus deu para o povo a oportunidade, Deus deu 40 dias para que eles se arrependessem, e louvado seja Deus que eles se arrependeram. E a igreja? Mais de 2000 anos que a igreja está pregando este evangelho, dizendo para o homem pecador: arrependei-vos, ou convertei-vos, para que o vosso nome possa ser escrito no livro da vida, para que vocês possam ter vida eterna. É isso que nós fazemos, aleluia. Mas em quarto lugar, Davi disse: o nosso Deus, ele não somente é misericordioso, piedoso, longânimo, mas grande em benignidade. Ou seja, é ser bom, é fazer o bem com base em lealdade e fidelidade. Aleluia! E quantos exemplos na Bíblia Sagrada nós temos? Nós podemos dizer: eu sou o exemplo
da bondade de Deus. Quão bom Ele tem sido para a minha vida. Aleluia! Eu estaria dias e semanas e meses falando, relatando de todo o bem do Senhor para as nossas vidas. Portanto, meus queridos e amados irmãos, concluímos com que a Bíblia nos diz que o nosso Deus, Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Deus poderia simplesmente, quando nós pecamos, quando nós erramos, quando o homem pecou, como nós dissemos já, poderia simplesmente ter eliminado, colocado fora. E por que que Davi ele fala isso? Porque ele é bom, porque Deus ele não retém, ele não conserva a sua ira. E não é isso que muitas vezes nós vemos em religiões por aí, no paganismo, de um Deus irado, num Deus que está pronto para matar, num Deus que está pronto para tirar, né, ter uma revanche, de fazer uma retaliação. Quantas vezes nós vemos pessoas em suas religiões que caminham com medo, medo de um Deus que pode fazer algo contra eles. Entretanto, a Bíblia nos diz que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, aleluia, ele disse, ele não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Ele disse, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu. Oh, irmãos, o que nós merecíamos era a morte eterna. O que nós merecíamos era sermos condenados. O que nós merecíamos é simplesmente estar separado de Deus. Mas porque Ele nos amou, Ele projetou, Ele enviou, Ele amou, Ele perdoou, aleluia. E acima de tudo, Ele não retribui segundo as nossas iniquidades. E a Bíblia nos diz que, por mais que os nossos pecados sejam como a escarlata, sejam como o carmesim, eles serão branqueados como a branca lã. Aleluia! Não precisamos carregar a carga do pecado, não precisamos carregar a culpa do pecado. Quantas pessoas hoje que talvez estejam desviadas, que carregam a culpa do pecado. Quantos que se arrependeram, que estão de volta com o Senhor, mas ainda carregam a culpa do pecado. Meu querido, minha querida irmã, Deus já nos liberou, já nos libertou da culpa do pecado. Você não precisa ficar se martirizando. Não! O diabo é sujo, ele é enganador. Ele diz: olha, você pecou, você fez isso. Sim, eu fui pecador. Sim, eu pequei. Sim, eu fiz mal. Sim, eu fiz isso, isso, isso. Mas eu fui perdoada pelo sangue de Jesus. E hoje eu já não carrego. Deus pegou o meu pecado e Ele lançou de fora de mim. E Ele diz, assim como o Oriente e o Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. E Ele conclui dizendo, pois Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Assim que, meu querido e amado irmão, que nós possamos bendizer o nome do Senhor, porque Ele nos alcançou, porque a sua misericórdia, a sua piedade, Ele foi longânimo para conosco e a sua benignidade foi estendida para as nossas vidas. Assim que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente nesta semana, em nome do Senhor. Amém.